Bom, gente, para o nosso tutorial de hoje eu vou estar usando essas duas cores de barbantes. Eu vou estar fazendo aqui no sabor morango com recheio de abacaxi ou de maracujá, como você preferir falar. E as duas numerações desse barbante são o número 6, tá certo? Vou precisar aqui também de uma agulha de 3 milímetros, uma tesoura para estar rematando e de um chaveirinho que pode ser o chaveirinho simples mesmo, tá, gente? Não precisa vocês comprarem aquele chaveirinho mais caro, esse aqui é o mais baratinho mesmo, tá certo? Então vamos lá para o nosso passo a passo. Começo aqui fazendo o meu círculo mágico, fechado com uma correntinha. Subo mais duas correntinhas, completando aqui o meu primeiro ponto alto, tá certo? Laço aqui o meu fio. Esse fio que tá aqui dentro do meu círculo mágico, eu coloco ele aqui pro outro lado pra arrumar, tá certo? Tendo aqui o meu primeiro ponto alto, faço mais 11 pontos altos aqui, ficando ao todo com 12 pontos altos. Já tendo aqui os meus 12 pontos altos, eu fecho aqui o meu círculo mágico. Venho aqui nessa terceira corrente do meu primeiro ponto alto, que é para estar fechando aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo. Fica dessa forma. Aqui a gente puxa esse fiozinho para ficar o mais fechadinho possível, tá certo? Aqui mesmo onde eu acabei de fechar, subo 3 correntinhas, laço meu fio e no mesmo lugar onde eu acabei de subir essas 3 correntes, eu faço mais um ponto alto. Nessa carreira aqui, a gente vai estar fazendo o aumento em cada ponto alto de base. Na primeira carreira tínhamos 12 pontos altos, nessa segunda iremos ficar com 24, tá certo? Então, ó, entro aqui nesse meu segundo ponto alto de base e coloco 2 pontos altos juntos, que é o nosso segundo aumento. Laço meu fio, venho no próximo ponto alto de base e coloco mais 2 pontos altos juntos. E dessa mesma forma eu vou estar completando aqui a minha segunda carreira. Já tendo aqui os meus 24 pontos altos, entro aqui na terceira corrente do meu primeiro ponto alto e finalizo aqui com um ponto baixíssimo, tá certo? É normal ficar alguns espacinhos, então a gente vai dando aquela esticada no trabalho que é para os pontos irem se alinhando. Depois de ter feito isso aqui, eu dou uma afrouxadinha aqui, ó, nessa laçada que tá dentro da minha agulha. E agora, nós iremos fazer aqui um ponto, que é chamado de ponto caranguejo. Então, o que eu faço aqui? Onde eu tenho essa laçadinha aqui, eu entro sem laçar no mesmo lugar, por isso que eu dei uma esticadinha aqui no fio. Laço o fio que tá lá atrás e trago ele aqui pra frente. Vai ficar assim com duas laçadinhas, então eu venho aqui e faço um ponto baixo. Dou uma esticadinha aqui e ao invés de fazer pontos do lado esquerdo, eu vou fazer pontos do lado direito. E é isso que faz com que o ponto seja chamado de ponto caranguejo. A gente vai estar fazendo aqui pontos baixos invertidos, por isso que ele tem o nome de ponto caranguejo. Laço aqui o meu fio, pego essa laçadinha aqui que tá na minha agulha e venho aqui, ó, nesse penúltimo ponto. Entro, saio lá atrás, certo? Laço o meu fio e trago essa laçada aqui pra frente. Como vocês podem observar, já deu uma certa invertida aqui no nosso ponto. Temos duas laçadas na agulha, então eu laço e passo essas duas laçadas de uma vez só. Dou uma afrouxada aqui na laçada, entro nesse próximo ponto alto de base, saio lá atrás, laço o meu fio trazendo ele aqui pra frente. Tenho duas laçadas, laço, passo as minhas duas laçadas. Dou uma afrouxada, entro no próximo ponto alto de base, pego aqui o meu fio e trago pra frente. Tenho duas laçadas, passo as duas laçadas de uma única vez, tá certo? E dessa mesma forma aqui, ó, a gente vai fazendo por toda a nossa carreira. Não é tão complicado quanto parece, tá, gente? São pontos baixos, só que ao invés de você fazer do lado esquerdo, você faz do lado direito. E assim ele vai ficando invertido. É bem facinho e espero que vocês consigam fazer. Então, vou continuar fazendo aqui esse mesmo processo por toda a minha carreira até completar. Olha, gente, cheguei aqui no finalzinho e como vocês podem observar aqui tá faltando um ponto, certo? Então, eu venho aqui, ó, em cima daquelas 3 correntinhas que a gente usou para dar início à segunda carreira. Coloco a minha agulha lá dentro e faço aqui o meu ponto.
Tendo feito aqui o meu ponto, eu não vou fazer corrente de separação. Eu venho aqui com a minha tesoura, corto o meu fio. Aqui, ó, eu puxo essa laçadinha ainda aqui pra frente, tá certo? E aqui, ó, eu vou estar colocando a minha agulha aqui nesse pontinho, só que do outro lado. Vou virar aqui, tá certo? E eu venho aqui, ó. E eu venho aqui, ó, colocando a minha agulha nesse ponto lateral. Então, vendo que ele saiu aqui onde eu tinha falado, então eu laço aqui esse meu fio no lado da frente e levo ele pro lado do avesso da minha peça. E aqui, ó, a gente vai organizando os pontos, tá, gente? Se precisar dar uma esticadinha, você dá. Se precisar dar uma apertada, você dá. E ele fica dessa forma aqui. A gente vira aqui pro lado do avesso, pega aqui, ó, algum pontinho, não importa qual seja, contanto que ele esteja perto desse pedaço de fio aqui, a gente tenta achar aqui uma laçadinha. Vou pegar essa aqui mesmo. Esse fio aqui que eu acabei de trazer pro lado do avesso, eu vou desenrolar ele, dividindo ele em duas partes. Às vezes isso dá certo, às vezes dá errado, mas não tem problema. Depois de ter desenrolado aqui o meu fio e ter separado, eu pego uma parte desse fio e trago aqui pra dentro da minha laçada. Venho aqui, ó, com o meu fio e faço 2 nozinhos. Sempre puxando esse nozinho aqui mais pra baixo, que é pra ele não atrapalhar tanto quando você for juntar as suas peças, tá certo? Fiz aqui os meus 2 nozinhos, venho, corto meu fio. E aqui, ó, nesse centro, a gente puxa direitinho pra ficar bem fechado. E vamos repetir o mesmo processo. Pego qualquer ponto que esteja perto desse fio. Vou desenrolando ele até separar as duas partes, tá? Tenta deixar a mesma quantidade de fios iguais dos dois lados, tá certo? Que é para um lado não ficar mais frágil e o outro lado ficar mais resistente. Já tendo desenrolado, faço o mesmo processo. Dei o primeiro nozinho, venho e dou o segundo nozinho. Venho aqui e corto o meu fio. Tá pronto aqui a parte de fora da nossa bolacha. Vou estar usando aqui, ó, 2 pecinhas dessa para estar fazendo a nossa bolacha, tá certo? Então, agora vamos fazer aqui o nosso recheio. Para estar fazendo aqui o recheio, eu venho aqui, ó, fazendo também um círculo mágico. Subo as 3 correntinhas, e aqui, gente, vai ser exatamente da mesma forma. A única diferença é que a gente não vai estar fazendo a última carreira com o ponto caranguejo, a gente só vai fazer a primeira e a segunda carreira. Venho aqui, ó, e dentro do meu círculo mágico eu faço os 12 pontos altos, e na segunda carreira eu vou colocando aumentos, sendo 2 pontos altos juntos em cima de cada ponto alto de base. Da mesma forma como eu expliquei para vocês na cor rosa. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui até a segunda carreira e volto aqui com vocês. Já tendo feito aqui os 24 pontos altos da segunda carreira, eu finalizo aqui dentro da terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Faço aqui, ó, apenas uma correntinha e corto meu fio. Aperto bem essa correntinha porque ela fica como se fosse um nó, tá certo? E esse aqui é o recheio. Se você quiser usar só uma parte, você pode fazer assim, tá? Porque eu ultimamente tô mais fazendo assim do que com 2 partes. Porque com 2 partes eu não vi tanta necessidade de colocar. Então fica sendo gasto de linha à toa. Então, para evitar isso, eu só coloco uma partezinha do recheio. Porque não faz tanta diferença, tá certo? Vou arrematar aqui o meu fio da mesma forma como eu fiz do outro lado. Já tendo aqui as 2 partes da minha bolacha, de cima e a de baixo, e tendo aqui o recheio, a gente vem e monta. Obviamente que a gente vira, né, no lado do avesso. Essa parte do recheio aqui, como tem só o lado da frente e o lado de trás, não faz diferença. Agora, o lado da frente, da parte rosa, a gente sempre tem que organizar, tá certo? E vai ficando assim.
Que agora a gente vai estar vindo com a nossa agulha e uma linha de costura normal, tá certo? E também pode ser na cor que você quiser fazer. Agora, se você tiver uma cor rosa, vai facilitar para você. Uma dica que eu dou para vocês, conforme vocês forem costurando aqui o biscoitinho de vocês, se vocês forem usar uma linha que seja diferente da cor que a gente tem aqui, vocês têm que dar uma puxada boa, mas não uma puxada com tanta força a ponto da linha quebrar, tá certo? Se lembrem disso. Conforme vocês forem costurando, vocês vão passando a costura aqui, ó, no final dessa segunda carreira aqui, bem na parte de cima desses pontos altos aqui, tá certo? Dá pra ver até uma marquinha aqui, ó. Vocês vão passando por aqui. Cuidado também para vocês não fecharem assim, ó, e esconderem o recheio. Vocês sempre tem que deixar o espaço que é pro recheio tá aparecendo, tá certo? Então, é por isso que eu aconselho que vocês costurem aqui, ó, em cima dessa marcação e sempre corrigindo para ver se o recheio não tá ficando escondido. Costurou um pouquinho, vai olhando na lateral, tá certo? Depois de costurada que a gente vai vir aqui colocando o chaveiro. Depois de já ter costurado, aqui ficou um pedacinho de linha, mas é coisinha pouca, quase não dá pra perceber. Aqui, ó, sempre fica aparecendo um pouquinho da linha, que eu usei linha branca, tá certo? Mas eu tentei puxar de uma forma que não quebrasse a linha, só que às vezes não dá pra puxar tanto, mas não tem problema. Aí, ó, aqui ficou o recheio. Aí, como eu falei, se vocês quiserem usar dois recheios iguais, fica melhor de certa forma, porque aqui vai ficar mais gordinho. Mas se você não quiser, também não tem problema. Agora, você tem que ter o cuidado de não fechar demais, tá certo? E aqui a gente vai, ó, dando aquela puxadinha. Agora aqui, gente, pra colocar o nosso chaveirinho, a gente abre essa partezinha aqui, ó. E vem aqui dentro do recheio. Como vocês podem ver, aqui dentro do recheio, onde a gente fez os pontos altos, a gente tem aquelas duas correntinhas, né, que fica aparecendo. Então, a gente vem aqui, ó, com a agulha para dar uma auxiliada. Se você quiser, você pega essas duas alcinhas. Se não quiser, você só pega uma, tá certo? E aqui, ó, a gente vem e coloca o nosso chaveirinho. Venho aqui com o meu chaveirinho já aberto. Encontro aqui, ó, uma parte que esteja mais próxima de colocar, que seja melhor de colocar, tá certo? E aqui, gente, eu não vou mentir pra vocês, não, é uma partezinha bem chata de tá fazendo, porque toda hora fica soltando. Então, você tem que vir aqui com todo cuidado pra não soltar. O meu já soltou aqui. Acaba sendo uma parte bem chata, porque acaba dando muito trabalho, tá certo? Então, eu vou tá fechando aqui o meu com alicate. E aí, você faça da forma como você achar melhor conseguir. Tá vendo? Já tá certinho aqui. Então, eu já tenho aqui o meu chaveirinho de bolacha pronto. E dessa mesma forma como eu expliquei aqui no tutorial, vocês podem estar fazendo com vários sabores. Pode estar fazendo de limão, o Oreo com recheio branco. E em relação às cores, fica aí a seu critério escolher, porque o que não falta por aí é sabor e formato de bolacha pra gente estar fazendo, não é isso? Então, gente, esse aqui foi o tutorial de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês também consigam fazer aí na casa de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.